Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, a pedido de alguns alunos, até mesmo para saber um pouco mais sobre o que vem a ser o nazismo, então essa aula vem com toda essa pretensão de trazer um esclarecimento que foi o nazismo, né? Que é um movimento que surge dentro da história, que a princípio, né, era dentro da Alemanha, né, obviamente, e se tinha lá o grupo, né, de trabalhadores alemães. Só que com o tempo e a adesão de Hitler, né, que era um dos grandes líderes ali alemães, na década de 20, né, que conta a história que Hitler era um pintor frustrado, que começou a fazer os discursos inflamados já nas cervejarias de Munique, e em pouco tempo, que era visto como piada, passou a juntar mais pessoas e cada vez mais seus discursos foram sendo levados a sério. Após alguns anos, Hitler, né, formou-se um dos regimes mais totalitários e sangrentos que a história já conheceu, criando então o movimento do Partido Nacionalista Socialista Alemão, né? O que a gente na história vai contemplar um pouco melhor isso, né? Mas em tese, né, para a gente entender de forma etimológica mesmo, né, o que foi o nazismo. O nazismo foi um movimento totalitário, né, alunos, e eugenista, que foi implementado aonde? Geograficamente na Alemanha, tendo como um líder, né, o Adolf Hitler, que era líder do movimento e que surgiu lá em 1920, comandou o país de 1933 até 1945. Foram 12 anos no poder. E aí o que conta dentro desses estudos é que ele mesmo, né, o Hitler, que alterou o nome do seu partido, que antes era Partido Alemão dos Trabalhadores, só que com o tempo, com a mudança que ele fez, passou a se tornar Partido Socialista, aliás, Partido Nacional Socialista de Trabalhadores Alemães. O termo nazi deriva das duas primeiras sílabas do National Socialistische Deutsche Arbeiterpartei, né? Que é um movimento nazista e é uma vertente, então, né, do fascismo da Alemanha, que no século XX, né, após a Primeira Guerra Mundial, os países perdedores aderiram então a uma retórica estatista, né, que é de Estado, e nacionalista, especialmente a da Alemanha. Então esse coro acabou tomando poder e tomando corpo à medida que na Primeira Guerra Mundial alguns países perderam aí essa guerra e a Alemanha estava dentro dessa perda, né, dentro da guerra. E aí gerou-se esse rancor, esse ressentimento e, em contrapartida, uma valorização extremada da sua própria nação. E aí a gente pode pensar, alunos, que uma das características ou as principais características do nazismo foram, então, o Estado com poder absoluto, essa ideia, essa ideologia de que o Estado teria que ser forte e absoluto. Outra questão também era a proibição da liberdade de expressão, ou seja, ninguém poderia expressar sua opinião se fosse principalmente contra esse movimento, essa ideologia e todo esse discurso extremado e nacionalista dessa cultura alemã. A questão da eugenia, onde também se apregoava e se defendia que a ideia de que aqueles que nascessem com alguma doença, com algum problema físico, deveria ser descartado, porque esse fato, esse fenômeno poderia contaminar os demais da própria cultura ali alemã. A questão de um nacionalismo exacerbado, sempre a valorização do alemão em detrimento de qualquer outra cultura, etnia ou raça, né? Isso era muito claro para eles, e também a proibição do livre mercado, a questão mesmo do controle total e estatal sobre a economia e aos produtos e a venda, o comércio, e também a tentativa de retomar o paganismo em detrimento do cristianismo, ou seja, uma crítica forte à questão da igreja e tentar voltar aí um Estado unificado e pagão também dentro dessas diretrizes do próprio nazismo aí. Então, alunos, esses foram alguns fatores que vão fazer desencadear o surgimento e o poder e o corpo crescente aí desse movimento chamado nazismo. O domínio, então, do Partido Nacional Socialista Alemão, agora, né, dentro da história criado por Hitler, né, ou modificado por ele,
tinha como característica, então, esse nazismo, que era percebido pelo controle das escolas, da economia, da saúde. Tudo era controlado, então, pelo Estado, e esse Estado forte, já que era a ideia do absolutismo. A educação do povo alemão era colocada, então, nas mãos, né, desse líder, que ficou direcionado ali pelo braço direito ali de Hitler, que era o Goebbels, né? Segundo a enciclopédia do próprio Holocausto nos Estados Unidos, se afirma essas questões também. Com o domínio das escolas e da economia, o governo então de Hitler conseguiu manipular a sociedade alemã em seu favor. Então todos os mecanismos de comunicação tinham essa manipulação, esse controle aí, esse aparelho unificado ao Estado absoluto aí. O governo nazista, então, não permitia a circulação de opiniões que o Estado não aprovasse, ou seja, só aquilo que fosse em prol e endossasse ali as ideias do nazismo que era permitido ali ser divulgado a público. O próprio Ministério da Propaganda Nazista era dirigido pelo Dr. Joseph Goebbels, que assumiu o controle de todos os meios de comunicação alemães, como jornais, revistas, livros, exposições artísticas, músicas, filme, rádio, reuniões públicas e comícios. Traduzindo, era uma estrutura bem organizada de dominação, de controle, e que isso acabou ajudando aí a uniformizar o discurso e até mesmo essa ideologia do nazismo, que foi e orquestrou aí esse assassinato em massa, né, de vários judeus, enfim, de outras etnias, e que gerou aí o Holocausto. Então, alunos, isso foi um pouco do que nós podemos entender sobre o nazismo. Espero ter esclarecido um pouco da dúvida de vocês e até o próximo vídeo. Meu muito obrigado pela atenção.